Em dezembro de 2023, a Farmácia Solidária de Blumenau completa 15 anos de atividades. Muitas pessoas não sabem que o espaço localizado no andar térreo do Centro de Saúde Rosânia Machado Pereira oferece. Ele fica localizado aí próximo da rodoviária. E como saúde sempre é um assunto top, convidamos a coordenadora Cláudia Isabelle Ramos Antunes e o farmacêutico Diogo Alexandre Ziber para falar sobre esse espaço tão importante e que é essencial, principalmente para aquela população carente. Muito obrigado por aceitarem participar aqui do Portal Blumenauense para a gente falar sobre a farmácia solidária. Para a gente começar, vocês poderiam definir um pouquinho qual é exatamente o papel dela? A farmácia solidária é uma farmácia que ela se difere das outras farmácias da rede municipal de Blumenau. Ela é uma farmácia assim, sem fins lucrativos, né? Trabalha 100% com doações, né, externas. Temos aqui conosco hoje uma larga quantia de medicações, das mais variadas, sempre supervisionadas pelo farmacêutico, né, desde a sua triagem até a dispensação da medicação. Temos mecanismos, hoje em dia, aptos para deixar claro exatamente a quantidade dessas medicações disponíveis em todas as unidades de saúde. É um projeto que é adotado por outras prefeituras, é comum, ou Blumenau teve algum pioneirismo? Nós somos a segunda farmácia solidária do estado de Santa Catarina. A pioneira é a da cidade de Criciúma, que está anexada juntamente com a Unesc, certo? Naquela cidade. Inclusive, fizemos uma visita técnica até essa farmácia solidária dessa cidade para conhecer os mecanismos, a maneira de como eles recebem a medicação, o sistema, né? Hoje, nós somos a segunda. A farmácia solidária de Blumenau, ela se originou devido à catástrofe de 2008. Nesse momento, uma grande quantidade de medicações foram doadas aos desabrigados. Uma vez que não tinham o que fazer com todo esse volume grande de medicações, optou-se para que se originasse a farmácia solidária de Blumenau. Então, ela passou por 3 espaços diferentes. Como você mesmo já disse, né, ela se encontra no Centro de Saúde Rosânia Machado Pereira, sala 1, né, onde a gente atende todos os pacientes da cidade. E uma coisa muito bonita que a Solidária tem aqui é que a gente atende receita de qualquer local do Brasil. Ou seja, hoje, se algum morador de Blumenau tem algum familiar que venha visitar ele, que venha de fora, e esse familiar tem uma receita de medicação de uso contínuo, ele pode estar retirando na Solidária, uma vez que nas unidades de saúde somente o Remume só contempla as pessoas moradoras de Blumenau. A farmácia solidária aceita a receita de qualquer local do Brasil, estando ela na sua validade em bom estado, exceto medicações de controle especial, que ainda não dispensamos. Que história interessante, eu desconhecia essa origem. Quantas coisas, né, que a partir daquela catástrofe acabaram vindo de forma positiva, né, de algo tão terrível, algo tão trágico. Várias iniciativas acabaram acontecendo e essa, então, foi uma dessas positivas. Tecnicamente, acredito que o nosso farmacêutico possa dar umas informações mais claras e precisas sobre a chegada dessa medicação, desde o momento que ela chega até aqui, da triagem, do descarte correto, que é totalmente supervisionada por ele. Eu, enquanto coordenação do serviço, trabalho bastante com a movimentação do pessoal, com a captação das medicações, com os matriciamentos e a divulgação, bem como a interação juntamente com as outras solidárias do Estado. É uma farmácia um pouco diferente do que a gente tem dentro do Sistema Único de Saúde de Blumenau, porque ela funciona exclusivamente por meio de doações, né? Então, clínicas médicas que recebem amostras grátis dos laboratórios ou os próprios representantes e laboratórios da indústria farmacêutica podem fazer doação de amostras grátis dos mais variados medicamentos, e a própria população também, se tiver um medicamento em bom estado que não faz mais uso, pode fazer a doação desse medicamento, seja nas unidades de saúde ou na própria sede ali da farmácia solidária no Centro de Saúde Rosânia Machado. E uma vez que esses medicamentos chegam para a gente, eles passam por uma triagem, né? Ou seja, se os medicamentos estiverem
em bom estado, não tiverem sinal de deterioração ou de más condições de armazenamento, eles são catalogados, estocados, e uma vez que a gente recebe, né, um paciente com uma receita médica válida, e se a gente tiver esse medicamento em estoque, ele é fornecido à pessoa em uma quantidade que sirva para um tratamento de 30 dias ou menor, se for o caso do tratamento para aquele paciente, né? Claro, se tiver... Então, só para lembrar, aquela pessoa que tiver, por exemplo, o medicamento do SUS, não se encaixa porque ele já tem os benefícios dos próprios programas do governo, né, em relação às farmácias, correto? Isso, então, se o paciente ele tem uma receita do SUS de Blumenau, de um medicamento que faz parte da lista de medicamentos do SUS, ele pode encontrar nossas unidades de saúde, né? Agora, se o paciente ele tem uma receita de um consultório particular, né, que não é contemplado pelo SUS de Blumenau, ele pode se dirigir à farmácia para tentar conseguir esse medicamento lá com a gente, né, se a gente tiver, claro, em estoque. E o estoque de vocês, essas entidades, essas empresas, enfim, que já doam com alguma frequência, geralmente há um volume específico de medicamentos, inclusive, aquele tipo vai vir todo mês, a gente já sabe. É muito variado, né? A gente recebe sempre, praticamente quase todo dia a gente está recebendo doações por parte da população ou de clínicas médicas ou de representantes do laboratório, né? E a gente não tem como prever o que a gente vai ter, porque esses medicamentos de amostras grátis, eles dependem muito daquilo que a indústria está fazendo, de amostra grátis de ação, né? Então, a gente não tem como prever o que a gente vai receber, né? O que eu posso te dar de previsão é que toda quinta-feira a gente recebe os medicamentos oriundos das unidades de saúde do município, né? Então, todos os ambulatórios gerais, né, da família e os ESFs, né, que recebem essas doações dos pacientes, né, de medicamentos que não faz uso, mas eles guardam e daí na quinta-feira de toda semana é encaminhado para a gente lá, né? Então, onde a gente recebe um grande volume de doação, esses que vêm das unidades de saúde. Já medicamentos que vêm de clínicas médicas ou de laboratórios, né, de amostras de laboratórios ou de clínicas médicas que queiram fazer essa doação, isso é muito aleatório, né? Quando eles têm lá o volume, né, ou quando eles acham que é interessante, eles acabam fazendo contato para fazer a doação. Então, a gente não consegue dar uma previsibilidade do tipo de medicamento que a gente vai ter, né, e nem de quanto que ele chega, né? Ou seja, a pessoa, aquilo é um ato de doação e, por isso mesmo, não tem como prever, né? Mas aí já fica a dica até para a população, né, que não conhecia o programa, enfim, sobre a questão da doação nas unidades de saúde, né? E até das empresas, né? Muitas vezes as empresas, claro, sempre lembrando o que o Diogo falou, que tem que estar dentro, né, da validade, né, que é natural e merece toda a atenção. Não adianta também se ele vai vencer mês que vem, né, porque dependendo do tipo de medicamento, pode ser de uso, né, constante, e que até pode oferecer perigo se de repente você dá alguma coisa que vai vencer ou está vencida, né? Um detalhe que sempre me chamou a atenção é a demanda por esse tipo de serviço. Ou seja, hoje quais são assim os tipos de medicamentos, né? Para que males, vamos dizer assim, são mais procurados pela população e também quais os que entram mais fácil, porque são duas coisas diferentes, né? Podem entrar medicamentos com determinada aplicação em maior volume, mas nem sempre isso pode corresponder à demanda. Claro. Um dos nossos carros-chefe, assim, em relação a medicamentos, são medicamentos que são utilizados para tratamento de doenças crônicas em uso contínuo, né? Então, medicamentos que servem para dislipidemia, né? Controlar o colesterol, né? Medicamentos que servem para tratamento de hipertensão arterial, a pressão alta, né? Esses são os medicamentos que a gente mais costuma dispensar, né? E também a gente dá sorte de sempre receber bastante doação desse tipo de medicamentos, né? Que servem, então, para tratamento contínuo de doenças crônicas, né? O que a gente é o nosso grande carro-chefe, a gente pode dizer assim, em termos de doações de medicamentos. A gente tem também bastante medicamentos contraceptivos orais, né? Os anticoncepcionais,
e também a gente recebe uma quantidade bastante interessante de suplementos vitamínicos, né? Importante ressaltar é que todos esses medicamentos que a gente tem disponível na farmácia solidária, eles conseguem ser acessados, a pessoa consegue acessar a lista dos medicamentos que a gente tem disponível nos próprios postos de saúde. Então, todos os postos de saúde conseguem acessar a lista dos medicamentos que a gente tem disponível, né? A gente atualiza semanalmente essa lista para que os postos de saúde tenham noção do que a gente tem lá. Claro que assim, o que a gente coloca nessa lista é aquilo que a gente tem uma quantidade um pouquinho maior, né? Que a gente consiga atender ali pelo menos uns 5 pacientes, né? Coisa que às vezes vem assim, uma caixinha, uma cartela solta assim, isso fica, se tiver todas as características tá dentro da validade, de bom armazenamento, a gente deixa no estoque, mas claro que isso a gente não vai colocar na lista de disponibilização, porque pode ser que eu coloque lá, logo depois já vem um paciente retire, e aí a minha lista acaba ficando desatualizada, né? Então, aquilo que a gente tem uma maior quantidade para atender uns 5 pacientes, está nessa lista, que os pacientes conseguem consultar nas unidades de saúde. Perfeito, é realmente uma proposta que, às vezes, aquela pessoa que passa por uma situação não favorável na sua vida, naquele momento, né, financeiramente falando, pode, né, utilizar, mas, claro, depende muito da disponibilidade. E um aspecto que eu achei interessante, né, na página de divulgação da própria prefeitura, que ano passado foi arrecadado 1 tonelada. Esse ano, como é que está? Está chegando perto disso dali? Então, na verdade, esse dado ele já mudou, né? No ano de 2022, tá? A gente recebeu de medicamentos 4 toneladas, 4.300 quilos. Nossa. 4 toneladas, mais de 4 toneladas, 4.300 quilos, né? Então, esse número aqui está bem desatualizado. Sim, a gente, no ano passado inteiro, a gente recebeu, então, esse volume de medicamentos, que é muito, né? Claro, é importante ressaltar que dentro desse volume de medicamentos também se encontram medicamentos que são de descarte, né? Então, como a população, ela também pode levar aquele medicamento, enfim, que estragou, né? Pegou chuva ou passou da validade, né? Ele pode descartar esse medicamento de maneira correta lá na farmácia, claro, também, ou nos postos de saúde, e isso acaba vindo para a gente. Então, o volume de medicamentos, né? Dentre tudo que a gente recebeu, supera as 4 toneladas no ano passado, né? A pessoa que precisa, ela vai lá no balcão e simplesmente vem com a receita e pode levar na hora? Pode. Então, se ela tiver uma receita válida, né, e a gente tiver o medicamento na farmácia, ele vai ser entregue, tá? A quantidade, como eu falei, a quantidade para 30 dias de tratamento, ou se for um tratamento curto, de 5 dias, 10 dias, vai levar aquela quantidade, se a gente tiver em estoque. Hoje, tens uma ideia de quantos medicamentos vocês têm em estoque nesse momento? É um pouco difícil dizer a quantidade em número de medicamentos, né? Mas claro, em questão de valores valores financeiros, né? O nosso estoque ele gira em torno de R$1 milhão, né? Então a gente tem mais ou menos em torno de R$1 milhão em medicamentos que são doados, né? E que estão ali, enfim, para a população retirar. Esse número parece bastante, né? Mas se a gente for contar mais uma vez o ano passado inteiro, a gente doou, né? Se a gente considera, claro, esse valor financeiro é considerando o preço de fábrica do medicamento, porque a gente não tem. É uma estimativa, né? Isso, é uma estimativa com base no preço de fábrica dos medicamentos, né? No ano passado inteiro, a gente doou, né? O que a gente doou de medicamentos supera R$1,5 milhão, né? Então, é um volume bastante expressivo também de medicamentos que a gente consegue doar para a população. E essa triagem ali, dentro da unidade, quantas pessoas estão envolvidas nesse processo de triagem e entrega? Então, o processo de triagem ele é feito por mim, claro, e pelas técnicas de enfermagem que acompanham o serviço, né? Nos turnos da manhã e da tarde, sempre por 2 profissionais da enfermagem, e mais eu, de farmacêutico, que estou ali no turno da manhã e da tarde, acompanhando elas nesse processo. E hoje, o que vocês consideram
né, tanto a coordenadora como tu, que és o farmacêutico, o maior desafio em oferecer esse trabalho para a população seria na hora de conseguir os medicamentos com maior demanda, a própria população saber que tem esse serviço disponível? Uhum. Vou começar, então, com a Cláudia. Assim, eu sou suspeita a falar, né, porque eu já tenho um bom tempo de casa, de uma década trabalhando nesse serviço, e eu percebo, assim, que os desafios são muitos, né, mas vou citar os principais. O primeiro seria aquele da divulgação de uma maneira mais ampla da farmácia em si e o conhecimento detalhado de como ela funciona. Porque hoje muitas pessoas confundem a farmácia solidária com as farmácias da rede do SUS. Elas entendem que a farmácia, por estar alocada no centro de saúde, ela é a mesma farmácia do posto ou do AGF. E ela não é. Ela é uma farmácia que ela não tem fins lucrativos, como o farmacêutico disse, 100% de doação. Isso acho que é um dos maiores desafios, porque às vezes o paciente vem até a farmácia solidária, às vezes por informação de outrem ou de algum veículo de comunicação, só que ele vai com a informação meio que distorcida, ele acha que vai lá e vai ter a medicação dele. E ao contrário, a gente não tem, digamos assim, a obrigação de ter a medicação. Mas, ressaltando o que o farmacêutico Diogo disse, que é muito importante, quando eu criei esse matriciamento em 2020, indo em todas as unidades de saúde, deixando um cartaz explicativo, o balde coletor, que esse balde coletor o que é? Dentro desse balde coletor vai toda a medicação que a população não ocupa mais. Porque a farmácia solidária, além de trabalhar com a dispensação gratuita de medicações, ela tem outro papel fundamental no município. Ela é responsável pelo descarte correto da medicação de todas as unidades de saúde. Então ela tem esse outro diferencial também. Então as pessoas, acho que um desafio grande é as pessoas realmente conhecerem o real papel da farmácia solidária inserida dentro do serviço público. E esse eu vejo que também é o desafio, porque como eu mantenho contato com os outros gestores das outras farmácias solidárias, que hoje temos em Criciúma, Blumenau, a mais nova é Lages, Maracajá e Rio do Sul. São situações sempre parecidas. Essa dificuldade da população ter esse acesso detalhado de como funciona a farmácia. Porque na ocasião, em 2020, quando foi feito esse matriciamento também, quando a gente criou ali a pasta H, que é um mecanismo que tem em todas as unidades de saúde, porque hoje a farmácia está situada no centro de saúde, certo? A Itupava Norte. Quando um paciente, num exemplo trivial, ele mora lá no Progresso, que é do outro lado da cidade, para ele estar se deslocando até aqui, ele tem todo um custo, ele tem todo um transtorno. Ele pode ter na unidade de saúde dele lá, que lá vai ter o acesso à informação. Porque o farmacêutico alimenta toda semana a pasta H, deixando bem claro que toda a medicação que tem disponível ali tem pelo menos, como ele disse, para 5 pacientes, com tratamento para 30 dias. E o que é muito importante também, muito importante, se um paciente está no centro de saúde, na unidade dele ele não conseguiu pegar um exemplo, o omeprazol, que temos na rede, e o omeprazol está em falta em toda a rede. Toda semana, nós temos acesso à lista de faltas da Remume, que é a medicação que o município tem. Com certeza, esse paciente será contemplado com a medicação, se nós tivermos, mesmo sendo a receita do SUS, porque o nosso objetivo sempre vai ser o de qualquer unidade do SUS, atender ao paciente. Caso não esteja em falta, a gente redireciona o paciente até a unidade de saúde dele. Por quê? Porque se ele não pegar essa medicação na unidade dele, essa medicação vence na prateleira, onera para o município e volta como descarte para nós. Então, é a educação do povo em saber onde pega a sua medicação, como pega, e que toda farmácia é necessário a receita, em bom estado e na sua validade. Então, esse eu digo que, no momento, para mim, enquanto coordenação do serviço, a dificuldade em educar o povo nesse sentido, porque eles não achar que a farmácia, já ouvimos falas do tipo, vocês não querem dar, nunca tem nada, mas a gente não tem obrigação de ter. A gente agradece e muito, eu mesma, que sou a pessoa que estou diretamente ligada à captação da medicação, eu sou muito grata a todas as pessoas que hoje chegam na farmácia solidária, elas pegam essa medicação, a gente cadastra o nome delas, hoje a gente tem
um sistema que o farmacêutico criou, onde vai o nome do paciente, a medicação que ele levou e o valor que ele está levando, o valor que ele está economizando, que ele gastaria. Ou seja, no final do dia tem um balanço geral e todos esses números estão sendo coordenados aqui por ele. Ele que trabalha com toda essa parte, né? É um trabalho conjunto que deu muito certo, entendeu? Porque eu sempre digo que a autoridade máxima dentro de uma farmácia é medicamento. Então, é o farmacêutico. A parte que gera toda a logística, não somos comercial, eu sou como se fosse a gerente da farmácia. Mas remédio, e nada que eu faço ou que eu vou conversar com alguma outra farmácia solidária, nada sem a consulta dele. Porque quem responde por medicação é o farmacêutico, que faz um trabalho de excelência por final lá. Eu acho que isso é interessante, né, que foi comentado agora, que a própria palavra já diz, farmácia solidária. Então, ele funciona através da solidariedade das pessoas, das empresas, enfim, e não é um espaço onde você vai lá e diz, olha, eu tenho uma medicação X, eu gostaria de pegar. Depende, realmente, né, como foi bem colocado, de que a pessoa vá lá e consulte antes para ter certeza, né, porque citou o exemplo do Progresso, poderia ser Vila Itopava, poderia ser, né, os extremos do município, Baden-Furt, enfim, e é uma viagem que se ganha a partir da informação, e às vezes a unidade de saúde fica ali, sei lá, na próxima esquina, seria uma forma bem simples de resolver. E para o farmacêutico responsável, quais considera assim, os grandes desafios? Como a Cláudia falou, um dos grandes desafios que a gente tem, além do que a Cláudia mencionou, é também conseguir os medicamentos que a população anseia, né? Então, a gente recebe muitas prescrições de medicamentos que a gente não tem, né? E que, infelizmente, daí a gente não tem para atender o paciente, né? Então, um dos grandes desafios que eu vejo nesse sentido é a gente buscar essas doações desses medicamentos, muitas vezes muito procurados, né? E que a gente não consegue doações, né? Então, claro, os medicamentos de mais alto custo, né? Que a indústria acaba não fazendo tanta amostra grátis, né? Ou pelo alto custo, a pessoa, quando compra, né? Acaba não tendo sobra nenhuma, né? Ela consome todo o medicamento. Então, um dos grandes desafios que a gente tem é justamente conseguir esses medicamentos que têm uma alta procura, né? Em relação à triagem, a gente consegue, acho que, fazer o trabalho com bastante propriedade ali dentro da farmácia. Não vejo como um desafio, faz parte do âmbito farmacêutico. Já é a tua rotina? O que acontece muitas vezes, né? Faço até um apelo para a população, é que a farmácia solidária, ela faz o descarte, né, de medicamentos que estejam vencidos, coisa e tal. Agora, o que a gente às vezes recebe dentro dos medicamentos que acabam indo para o descarte são agulhas e seringas, né? E isso, assim, não é o local, não é o ideal, né, de jogar seringa e agulha junto com os medicamentos que vão para descarte. Então, um dos desafios que a gente tem ali é tomar cuidado para acabar não se machucando ou se picando com alguma agulha ou seringa que a população acaba colocando para descarte junto com os medicamentos, né? O ideal seria ela separar, né, agulhas, seringas dos medicamentos que ela quer descartar e levar na unidade de maneira separada para quem está lá na unidade de saúde também consiga separar e encaminhar para... Na verdade, as seringas e agulhas, a própria unidade tem o descarpac, né, ou como fazer o descarte. E daí encaminha para a gente só o medicamento que a gente daí encaminha para a empresa que faz o descarte ecologicamente correto, né? Então, na parte da triagem ali dos medicamentos, esse seria um desafio, né? E a parte do estoque, um dos grandes desafios que a gente tem é catalogar todos esses medicamentos, porque a gente recebe muita coisa todo dia, de várias marcas diferentes, então é bem trabalhoso a gente conseguir catalogar todo esse estoque aí, mas a gente dá conta. E quais são os projetos a curto e a longo prazo da farmácia? Temos alguma novidade para até o final de 2024? Essa parte daí é comigo, né? Assim, ó, eu sempre brinco que eu sou cigana, né? Eu tô sempre pedindo, conversando com o povo. Como eu sou praticamente a cicerone da farmácia, então eu vou indo conforme eu consigo. Eu tenho, assim, alguns objetivos, sim. Um dos meus primeiros é mudar essas caixas coletoras, porque hoje, na verdade, as caixas coletoras a qual eu me refiro são baldes, né? Então, esses baldes, qualquer pessoa pode estar abrindo esse balde
e mexendo nessa medicação. Eu acho isso perigoso, porque se é um profissional de saúde, ele sabe que não pode, mas enfim, mas se é uma pessoa leiga, né, vai pegar uma medicação porque disseram que é bom ou que não é, vai tomar por livre e espontânea vontade, eu acho isso perigoso. Então eu tenho um plano assim, de um anseio, até um apelo aí, se alguém quiser ajudar a patrocinar, né, são minhas caixas coletoras de madeira lacradas, de maneira que somente um profissional pode abrir e retirar, ou seja, o profissional da farmácia solidária. Então, quando vem para nós, a gente já esvazia, lá a gente faz a nossa triagem, nosso descarte, essa caixa volta para a unidade, né, de maneira que só possa ser aberta na farmácia solidária. Também tenho planos de conseguir logo a sacola retornável, que o que acontece hoje? Muitas e muitas sacolinhas do mercado, né? Ou seja, o nosso meio ambiente grita. Então, acho que seria muito interessante uma sacola personalizada da farmácia solidária, porque a gente tem um público bem fiel. Os nossos idosos, que eu digo os mais queridos, de muitos e muitos anos. Eu tenho pacientes ali que eu atendo há mais de 10 anos, entendeu? O mesmo paciente. Então, a gente brinca assim que a gente é prata da casa. Então, eu gostaria muito de uma sacola retornável, personalizada dali. Eu estou procurando patrocínios para conseguir isso. Porque o olha, paciente, se alguém estiver assistindo aí... ele vem seguidamente, ele tem faz uso daquela medicação que, graças a Deus, além de ser de uso contínuo para ele, vem continuamente de doação. Então, esse paciente, quando ele vem, já vem com a sacolinha dele. Ou então, muitos senhorzinhos pegam e vêm com um monte de sacola de mercado. Só que eu acho que esse é um perigo para o meio ambiente, porque muita embalagem desnecessária, né? Então, digamos, esses são os meus anseios, assim, a caixa coletora, as sacolas. E tem outros assim, que são mais complexos, que eu vou deixar como surpresa, porque é mais a longo prazo, que ele é mais além de ser burocrático, a parte da área da saúde mesmo, que daí já engloba precisar de espaço físico maior, e daí o sonho vai ter que ser tudo, porque ela está ampliando. Hoje eu posso dizer com propriedade para você, né, por conhecer todas as solidárias do estado, menos a de Lages, que nós vamos a Lages. Vamos a Lages conhecer a mais nova, fazer uma visita técnica. De todas as farmácias solidárias de Santa Catarina, a nossa é a maior em volume de medicação. Ela não é maior em espaço, mas em medicação nós conseguimos doar, além de doar para a população, a medicação que eu vejo que não tem saída aqui, eu converso com o Diogo, converso com as outras solidárias e vai repassado para outras solidárias. Assim como elas também, quando tem alguma medicação lá na cidade delas que não tem saída, vem para mim. É muito bonito esse trabalho. E a gente está numa luta agora para conseguir fazer isso a nível estadual, de conseguir que outras cidades se contemplem desse serviço. Então, as pessoas vêm conhecer a Solidária de Blumenau. Ano passado veio um político de Joinville, né, dar uma olhada na farmácia, ver o modo, achou muito interessante. Estamos para receber uma visita técnica de Itajaí. Então, assim, a coisa vai indo. Ela tomou uma proporção muito grande, graças a Deus, porque é um trabalho de formiguinha, né? Tu vai indo, vai tentando, vai divulgando. E, assim, ó, precisamos de ajuda, assim, de muita coisa, assim, que pode melhorar o funcionamento para chegar a essa medicação. Não digo com qualidade ele chega, mas ele poderia chegar de uma maneira mais uniforme, mais rápida até o paciente, entendeu? Que o objetivo maior sempre é o mesmo no SUS, né? O paciente. Então, tendo uma sacola para ir lá na farmácia buscar medicação, tendo a nossa caixa coletora segura, lacrada, para conservar ali a segurança do paciente que vai até a unidade, entendeu? O meio de divulgação é muito importante, porque as pessoas falam, né, na propaganda milenar, que é a boca, só que infelizmente essa que geralmente chega distorcida para nós. Essa que acontece o que o Diogo falou. O paciente chega lá e diz, olha, vim aqui na Solidária, eu vim buscar essa medicação. Disseram que é aqui. Uhum. A gente já sabe mais lidar com esse tipo de situação, porque acaba gerando uma frustração nele, porque ele foi orientado a ir até a Solidária, porque disseram para ele que tinha lá. Então, folhetos informativos é muito importante, porque nós temos, queremos mais, produzir mais. Então, assim, ó, fica aberto aí o convite para algum empresário que tocar no coração, quiser patrocinar para nós nossas sacolas, nossas caixas coletoras. A gente vai tentando, assim, sabe? Eu vou sempre conversando com todo mundo para que haja essa maneira, assim, de entender que fazer jus ao nome da farmácia, Solidária.
Até com o próprio paciente a gente treina a solidariedade. Muitos pacientes vêm até a nós e perguntam, o Diogo sabe disso, você não pode me dar medicação para 2 meses, para 3 meses? Aí eu olho para o paciente, que eu atendo também, faço tudo, sou Severina, e digo assim, ó, mas você já parou para pensar que se eu te der remédio para 60 dias, o teu amigo, o teu outro colega que vir aqui e vai vir me pedir a mesma medicação vai ficar sem? Então a gente treina a solidariedade das pessoas também. Elas têm que entender que para 30 dias elas estão contempladas. Elas têm que retornar até a farmácia dali 30 dias para saber se segue esse tratamento. Se tiver, beleza. Geralmente tem. Mas os funcionários que estão dentro da Solidária, bem como o farmacêutico falou, que a dificuldade de medicações muito procuradas, que não vêm, ou quando vem em muito pequena escala, mal chega aí até a prateleira. Essas medicações, geralmente, a gente tenta não divulgar, porque eu não tenho como fazer um alarde de alguma coisa que eu não tenho. Aí eu teria propaganda enganosa, né? Então, digamos, a gente tenta sempre fazer, finalizando o que eu estou dizendo, contemplar o paciente da melhor maneira possível, entendeu? Para fazer jus ao nome dela, Farmácia Solidária. Temos falhas, temos como qualquer outro setor, mas estamos sempre trabalhando para aprimorar. Eu mesma já errei muito dentro da farmácia, quando eu digo errar no sentido de achar que uma coisa estava certa, talvez uma má abordagem, talvez uma coisa mal entendida, mas eu agradeço a Deus a oportunidade de poder sempre estar crescendo, e eu cresço a partir do momento que eu atendo a população, porque a população me ensina o que tu pode melhorar, seja na qualidade do teu atendimento, seja na qualidade da tua abordagem, da tua orientação, mas principalmente, eu acho que não tem preço você ver a felicidade de um paciente, de saber que, como você falou, você está num mau momento, de você ouvir de um paciente de idade aposentado, que só recebe aposentadoria, chegar ao cúmulo de me dizer que naquele mês ele vai conseguir comer carne. Desculpa usar esse termo, mas foi o que eu já ouvi, entendeu? Porque ele claro. É um cara que tem disponível ali, entendeu? Então, é a tua experiência, né? O teu dia a dia, né? Exatamente. Então a gente fica muito feliz de poder saber que Blumenau, que é uma cidade tão abençoada, tão linda, não bastasse todas as maravilhas que tem aqui, saber que tem essa linda iniciativa, entendeu? Espero ficar à frente disso por muito tempo assim, e cada vez que cresça mais e que as pessoas consigam entender o real significado dela. Perfeito. Bom, eu gostaria muito de agradecer a disponibilidade de tempo de vocês para passarem essas informações ao nosso leitor aqui do Portal Blumenauense, e a gente realmente torce para que todos esses seus planos aí, que são, se a gente for analisar, né, todo o serviço que é feito e o que envolve, são planos até pequenos, modestos, fáceis de resolver aí, que quem sabe algum parceiro, alguma empresa, algum empresário que esteja assistindo, veja que, poxa, de repente, além de poder ajudar o trabalho que está sendo feito, ainda pode fazer aí uma propagandazinha. Mas o mais importante, sem dúvida, é o foco e a comunidade. Então, muito obrigado e parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem. Obrigado a você. Obrigado a oportunidade. Obrigado a oportunidade. E você acabou de acompanhar a entrevista aqui com Diogo Alexandre Ziber, farmacêutico, e Cláudia Isabelle Ramos Antunes, coordenadora da Farmácia Solidária, que trouxeram um pouquinho da experiência e de como é que funciona esse trabalho tão interessante e muitas vezes desconhecido da população. Nós voltamos a qualquer momento com uma entrevista tão legal quanto essa.